Eu sou Mariana Braga, sou educadora infantil, servidora pública no município de Tamboril, também sou mulher feminista, sou presidenta do PSOL Tamboril e estou atualmente como diretora de mulheres do Sindicato dos Servidores e Servidoras do município de Tamboril. Mariana, você ou alguém da sua família já passou por algo relacionado ao racismo? Desde pequena eu sempre escutei muitas histórias, então eu vou contar essa história porque eu acho que da minha família é a história mais impactante que existe. Eu sou tataraneta da Úrsula, uma mulher que foi escravizada e que foi vendida à família Sampaio por 2 alqueires de farinha e um jumento. Então isso é de um racismo brutal e grotesco. Você imaginar que uma pessoa ela é vendida para ser serviçal daquela família a vida toda, sem direito à dignidade, a salário, a direitos trabalhistas, a nada. Tudo isso por conta da cor da pele, né? O Brasil ele é um dos países mais racistas que existe, também foi um dos países que mais demorou a abolir, entre aspas, a escravidão, porque nunca existiu a abolição, né? Apenas a princesa assinou uma carta, disse que estava todo mundo livre, mas sem direito nenhum, sem emprego nenhum, sem estabilidade nenhuma, e é graças a essa desigualdade, a esse racismo estrutural grotesco que nós vivemos no Brasil, que hoje a gente tem tanta desigualdade ainda, que hoje a gente ainda se depara com muitos e muitos casos de racismo. Então esse caso da minha família, da minha tataravó ser vendida por conta da cor da pele a uma família para ser serviçal o resto da vida, esse é um dos relatos mais impactantes que eu tenho de racismo que aconteceu com os meus. Você acha que o racismo vem aumentando ou diminuindo? Não, o racismo ele nunca diminuiu. Então a diferença é que agora ele é filmado, né? Ele é fotografado. A diferença é só essa. O racismo ele sempre existiu, em algumas situações veladas, em outras não, né? Mas agora as pessoas quando são filmadas sendo racistas, elas já dizem que não são racistas porque tem a empregada é preta, porque a avó é preta, isso e aquilo, só para tentar justificar uma coisa, porque hoje em dia, além de ser feio, é criminoso ser racista, né? Antigamente era muito bonito, as pessoas não tinham vergonha de ser racistas. Hoje em dia, como elas são filmadas, elas têm esse receio. Mas, ao meu ver, ele não aumentou, ele continua como sempre esteve. Ele sempre existiu. Agora a gente tem a lei, né, que possamos punir as pessoas racistas, mas ainda é uma coisa muito velada. As pessoas ainda fecham os olhos e fingem que não acontece. Mas só quem é preto nesse país sabe a dor e sente o que é sofrer o racismo na pele. Então, ele existe como sempre existiu, ele não aumentou, ele só está sendo filmado e gravado agora. E como lidar com pessoas racistas? Você acha que o diálogo sempre é a solução? Eu acredito muito no diálogo, eu acho que falta muito a questão também de informação. É importante que os nossos adolescentes, que as nossas crianças, que as escolas trabalhem a historicidade do que foi a escravidão. E parem de romantizar, dizer que os negros vieram da África. Ninguém veio da África. A gente foi arrancado de lá. A gente foi brutalmente arrancado da África. A gente perdeu os nossos reis, nossas rainhas, as nossas riquezas. Até os nossos nomes nos foram tirados. Né, a nossa cultura, a nossa religião, ela foi marginalizada, né, ela foi demonizada, né? Então assim, eu acredito na informação, então a gente precisa trabalhar a historicidade e parar de romantizar essa questão da escravidão. Foi cruel, foi grotesco, a gente veio nos navios, quando eu falo a gente, é porque eu falo dos meus ancestrais, eu me reconheço enquanto pessoa negra e reconheço todos os que vieram no navio negreiro, nos porões, sofrendo, que foram mortos, foram jogados ao mar, os que chegaram vivos ao Brasil foram vendidos no mercado dos escravos e sofrendo todos os tipos de violência possíveis e inimagináveis na senzala. Então eu acredito nessa informação, nessa educação, de levar a informação do que realmente foi a escravidão no Brasil, né? E falar abertamente sobre o racismo. E também acredito que a gente lidar com o racista com a lei. Eu acredito na lei, eu preciso acreditar na lei, então a gente tem que tratar o racista como ele é, um criminoso, porque racismo é crime. Então, para pessoas racistas, a gente tem a lei, prender, a punição, enfim, as formas que a lei julgar como essa pessoa deve pagar. Mas eu acredito na informação para
que a educação possa nos ajudar nesse processo, né, de combater o racismo com informação, com educação, falando a verdade como foi o processo. E para as pessoas racistas, eu acredito na lei, né? Crime a gente trata com a lei. Então, o racismo ele é um crime, ele não é uma coisa, não é para ser tratado de maneira romantizada, é para ser tratado como deve ser, um crime, e ele como tal deve ser punido com a lei. E você, como uma mulher, professora, qual a mensagem que você deseja passar para as pessoas em relação ao racismo? É a gente entender que as pessoas, a gente romantiza muito a frase e fala assim, todos nós somos iguais, todos nós somos... Não, a gente precisa ser tratado igual, mas a gente não é igual. Nós somos diferentes, que a gente tem que aprender a entender, compreender e respeitar essas diferenças. E a gente entender que o racismo ele começa desde uma piadinha, ai, teu cabelo é ruim, ai, mulher, tu é tão bonita, tu nem parece, não, tu não é negra não, tu é moreninha, desde essas coisinhas até coisas mais graves. Então a gente precisa entender que hoje em dia não é mais admissível essas coisas. E falar, e combater, entender que as pessoas, elas têm, os traços negroides, eles não são feios, eles não são ruins, eles são parte da nossa beleza, o nosso cabelo crespo, o nosso nariz achatado, os nossos lábios carnudos, eles são traços negroides nossos que diz sobre a nossa história. A gente não precisa se envergonhar disso e nem ter receio disso. Então, assim, a gente combate esse racismo, a gente faz essa prevenção no nosso dia a dia, com os nossos vizinhos, na nossa família, com os nossos amigos, na sala de aula e denunciando. Às vezes você está com um amigo que ele faz uma fala racista e você apenas corrija-o, ensine a ele, diga que ele está errado. É assim que a gente faz, a gente combate no nosso dia a dia mesmo, porque o racismo ele vai acontecer no nosso dia a dia. É ali, perto da gente, e vai acontecer nos nossos olhos, então a gente precisa estar atento para isso. Hoje em dia não é mais permitido essas falas racistas, todo mundo tem o celular, todo mundo tem acesso à informação, e é inadmissível que em pleno século XXI a gente ainda tenha pessoas que sejam tratadas, chamadas de macaco, ainda tenha pessoas que sejam paradas pela polícia pelo fato da cor da pele, né? Pelo fato da roupa que está usando. Em pleno século XXI a gente ainda achar que a Umbanda, que o Candomblé, Macumba é coisa do diabo, é coisa do demônio. Não, são religiões de matrizes africanas e a gente precisa respeitar. Então a gente já está muito avançado já na humanidade para ainda ter esse tipo de pensamento retrógrado e que mata, né? É importante que a gente diga, o racismo ele não causa só uma dor psicológica, ele mata. As pessoas são mortas pela cor da pele que tem, pelo cabelo que tem, pela religião que professa. Então a gente precisa entender que para além da autoestima da pessoa preta, é sobre as nossas vidas, é sobre a gente estar vivo. Então a gente precisa realmente combater com muita efetividade qualquer tipo de racismo, seja o mais leve até o mais elevado.